Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, domingo 7 de maio, dia de Botafogo no Campeonato Brasileiro, que às 18h30 no estádio Newton Santos recebe a equipe do Atlético Mineiro. O Glorioso busca retomar a liderança, isso porque o Cruzeiro ontem jogou contra o Santos em Belo Horizonte e saiu vitorioso por 2-1, ultrapassou o Botafogo no saldo de gols. Caso o Botafogo vença a partida de hoje, segue na ponta da tabela de forma isolada, com 100% de aproveitamento. E claro, a gente espera que isso possa acontecer. Mas do outro lado tem um adversário qualificado que vem de 2 vitórias consecutivas, após passar 4 jogos sem saber o que era vencer. O time do Atlético Mineiro, que tem um estilo de jogo que até encaixa com o do Botafogo, promete dar trabalho. E é importante a gente conversar aqui sobre o que a gente pode esperar desse confronto, tanto do Atlético Mineiro na hora de atacar o Botafogo, quanto na hora do Glorioso contra-atacar, fazer a sua transição, explorando os espaços. Vamos trocar uma ideia sobre isso, Fogão, só que antes de mais nada, fica aquele pedido especial para você poder deixar o seu like. Isso é extremamente importante no crescimento aqui do canal. Estamos em busca dos 31 mil inscritos e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Também quero aproveitar esse começo de vídeo aqui para poder falar sobre a VIP Odonto Med, que é parceira aqui do Fala Fogão. Sou cliente da VIP Odonto Med, fiz a limpeza dos meus dentes para manter esse sorrisão em dia lá na rua Luiz Barbosa, número 8, em Vila Isabel, em frente ao Boulevard Rio, Antigo Iguatemi. Muito tranquilo de encontrar. Se você é da cidade do Rio de Janeiro ou arredores, dá essa moral. Entre em contato com a VIP Odonto Med, o link do WhatsApp está aqui na descrição, agenda a sua avaliação e depois marca a sua consulta. Vai valer muito a pena, um ambiente agradável, confortável, alta tecnologia, e a doutora Fernanda Mohamed é sensacional, muito atenciosa e com todo o cuidado do mundo faz o tratamento. Beleza? Dito isso, Fogão, vamos em frente. Primeiro ponto que a gente tem que destacar na equipe do Atlético Mineiro: Hulk, referência técnica máxima, e tá vivendo um bom momento nessa temporada. Tem feito jogos interessantes, gols, assistências, são 19 participações diretas em gols nessa temporada com a camisa do Atlético Mineiro. Um jogador muito perigoso, que é o responsável pela bola parada, não tem distância para o Hulk, você sabe muito bem disso. É um cara que constrói e também finaliza, ou seja, um jogador que faz a diferença. É claro que o Atlético Mineiro tem outras referências, outros jogadores muito interessantes, como por exemplo o Zarate, o Paulinho, o Patrick, o Edenilson, o Pavon. São vários atletas qualificados que, claro, permitem ao Atlético Mineiro ter várias formas de jogar, muito embora o estilo de jogo prioritário seja manutenção de posse de bola, mas não aquela posse de bola estéril. Esse é um ponto interessantíssimo de ser observado. É uma posse de bola agressiva. O Atlético Mineiro costuma ter mais de 60% de posse de bola nos seus confrontos. Não que isso seja um problema para o Botafogo, a gente sabe muito bem que o Glorioso não se sente desconfortável nessa situação. Mas a posse de bola agressiva do Atlético Mineiro permite que o Galo consiga inúmeras finalizações ao longo de um confronto. Eles não têm tanta eficiência assim, até por isso passaram por esse momento de instabilidade, com 4 jogos sem saber o que é vencer. Mas só para você ter um parâmetro, nos últimos 10 jogos do Atlético Mineiro foram 190 finalizações. O Botafogo nesse período finalizou 143 vezes, só que foi mais eficiente, o que é um ponto muito interessante e positivo a ser observado nesse momento. Afinal de contas, se você vai enfrentar uma equipe que busca manter essa posse de bola com agressividade, buscando chegar no terço final do adversário, o Glorioso conseguindo roubar essa bola e saindo na transição rápida ofensiva, encaixando esse tipo de jogada, a gente pode chegar e, com a nossa eficiência, balançar a rede. Em termos de comparativos, o Botafogo precisa de 5,95 chutes por gol. Já o Atlético Mineiro, 13,57, ou seja, precisa finalizar mais que o dobro do Botafogo para conseguir balançar as redes. Esse é um ponto que pode ser bem interessante. Nesses últimos 10 jogos, o Atlético fez 14 gols, já o Botafogo fez 24. Mesmo que em várias partidas o Glorioso não tenha sido o time dominante do confronto, mantendo a posse de bola. Então os encaixes de estilo de jogo podem acontecer.
Isso não significa dizer, contudo, que o Atlético Mineiro é uma equipe que não tem uma transição rápida. Pelo contrário, o Atlético Mineiro, quando tem espaço, contra-ataca com muita velocidade. O Hulk vira e mexe, puxa esse contra-ataque, ou então é o alvo desse contra-ataque. É realmente uma equipe perigosa, seja mantendo a posse da bola, seja saindo rápido. O Botafogo vai ter que ter muita atenção, especialmente no seu corredor central. Vira e mexe, o Atlético Mineiro povoa ali, tentando a superioridade numérica. E como tem jogadores habilidosos, com boa qualidade técnica, por diversas vezes consegue encontrar boas tabelas por dentro, o que, claro, confere jogadas extremamente perigosas. Então o Botafogo vai ter que saber povoar esse corredor central e também o corredor interno. Não pode dar vacilo. O enfrentamento físico tem que acontecer o tempo inteiro. Pressão no homem da bola, porque se ficar marcando só com os olhos, só aquela marcação por zona, mas sem pressionar o homem da bola, naquela zona de pressão onde vai estar acontecendo tudo, o Botafogo pode de fato se complicar. E aí a gente vai depender mais uma vez do Lucas Perry fazer grande partida. Ele tem conseguido fazer grandes jogos, mas a gente não precisa ficar vendo o Perry toda hora ter que fazer uma defesa importante no confronto de hoje, não é verdade? Um outro ponto que vale destacar, Fogão, são as tentativas de inversão do Atlético Mineiro. Uma jogada que começa na esquerda e é rapidamente invertida para as costas do lateral oposto. O Marçal, por exemplo, vai ter que ter muito cuidado com o Pavon. O Atlético Mineiro busca o atacante constantemente, seja nas costas do lateral para já chegar cruzando, seja por enfrentamento, situação de 1 contra 1. Ali o Marçal realmente vai ter que fazer um papel tático muito importante. Além disso, também temos que olhar para o outro lado, com o Di Plácido. Provavelmente é ele que vai para o jogo. E quem deve jogar para cima do Di Plácido é o Paulinho, camisa 10 do Atlético Mineiro, ex-Vasco, que estava no futebol alemão. O Paulinho tem uma deficiência em termos de finalização. É um cara que chega numa situação de fazer o gol e por diversas vezes não consegue. Mas é claro, a gente espera que ele não tenha essas oportunidades de se provar nesse sentido, não é verdade? Então, Di Plácido e Marçal vão ter que ter muito cuidado. Um outro ponto que me chamou a atenção em relação à equipe do Atlético Mineiro é que constantemente, mas constantemente mesmo, eles chegam com 3, 4 jogadores entrando na grande área, atacando em direção ao gol do adversário e também um quinto elemento que por diversas vezes já fica aqui, ó, na sobra, na entrada da grande área. Ou seja, o nosso sistema defensivo, quando for afundar para defender a nossa grande área, nós temos que ter os homens de meio de campo atentos à segunda bola. Essa bola sendo cruzada na área do Botafogo, tem que ter muita atenção na segunda bola, porque fica aqui ou 1 ou 2 elementos esperando do lado de fora da grande área. Quando entram 3 jogadores, tem 2 aqui do lado de fora. Quando entram 4, tem 1 jogador. E por diversas vezes, inclusive, pelo que eu pude perceber, o Atlético Mineiro, ele sobe com 5 até 6 jogadores, mas sempre apostos para poder fazer esse balanço defensivo. Ou seja, em caso de perda de posse de bola, o Atlético Mineiro rapidamente se recompor. Nem sempre consegue, e aí entra uma arma que o Botafogo pode explorar. Transição rápida, de fato, sendo muito assertivo na troca de passes e explorando a desorganização da defesa do Atlético Mineiro que momentaneamente acontece. Não é uma equipe que costuma dar tantos espaços assim. Pude observar em várias partidas aí para estudar e fazer esse vídeo aqui, que o Atlético Mineiro não concede tantas oportunidades para os seus adversários. Mas a transição, quando encaixa, é um problema para o Galo. Então o Botafogo tem que conseguir ser assertivo uma vez mais em relação a essa questão. Um outro ponto aqui que me chamou bastante a atenção é que bola pelo alto pode ser um problema. O Atlético Mineiro tem uma certa dificuldade para marcar esse tipo de situação. Seja com a bola rolando, seja com a bola parada, que é um ponto muito forte da equipe do Botafogo, o Glorioso pode conseguir agredir o Atlético Mineiro com esse ataque aéreo. Isso realmente pode ajudar o Botafogo a chegar ao gol. O Atlético tem dificuldade em marcar esse tipo de situação. Nossa bola parada hoje precisa encaixar. Contra a LDU, infelizmente, a gente não conseguiu, mas a gente sabe que é uma arma importantíssima desse time do Botafogo e que várias e várias vezes, não é modo de falar, você sabe disso, várias e várias vezes o Botafogo conseguiu chegar ao gol dessa maneira. Seja com latereio, seja com escanteio, falta lateral ou mesmo falta frontal. O Eduardo recentemente fez um belíssimo gol dessa maneira.
Não é sempre que sai um gol de bola parada assim, frontal, batida direta, né, do Botafogo, mas a gente espera que, se tivermos a oportunidade, a gente possa aproveitar. Agora, lá do outro lado, lá na nossa defesa, não pode ficar fazendo falta em frente à grande área. Na verdade, a gente tem que evitar ao máximo fazer falta, seja frontal, seja um pouquinho lateral. Pro Hulk não tem distância. Contra o Atlético Paranaense, pela Copa Libertadores, o Hulk bateu uma falta lá da intermediária, meu camarada, mas muito longe, estava mais perto do círculo central do que da grande área do adversário. E a bola passou, meu irmão, muito perto do gol do Bento, que fez uma partidaça naquela ocasião. O Atlético Mineiro foi dominante na Arena da Baixada, mas acabou saindo derrotado. Isso, claro, não muda o fato de que o Hulk realmente é um cara que pega essa bola parada e busca arriscar. O PR pode ter muita dor de cabeça se a gente toda hora fizer uma faltinha perto da grande área. Então a gente precisa evitar esse tipo de situação. Também precisamos ficar muito atentos em relação aos escanteios do Atlético Mineiro. Vira e mexe, essa batida acontece no primeiro pau por um sutil desvio, que várias e várias vezes acaba sendo fatal. Então o Botafogo tem que estar muito preparado para marcar essa bola no primeiro pau. Geralmente o Botafogo, no posicionamento defensivo do escanteio, acaba fazendo um L ali, né? Os jogadores protegem aqui a lateral da pequena área, mais essa parte daqui. Então fica meio que um L ali e o Botafogo sempre bem postado. A gente não costuma tomar gol de escanteio, verdade seja dita. Já até aconteceu, mas a gente sabe que não é usual o Botafogo acabar concedendo esse tipo de oportunidade para os adversários. Que não aconteça hoje, não é verdade? Porque esse desvio no primeiro pau costuma ser bem complicado. Enfim, Fogão, vai ser uma partida complicada, você sabe disso. O Atlético Mineiro tem bons jogadores, ainda não conseguiu chegar em tudo aquilo, todo aquele potencial que de fato eles possuem, só que vem de 2 vitórias, isso dá moral, isso dá confiança. E no estádio Newton Santos, vão jogar com a posse da bola. O Botafogo, repito, não fica desconfortável em relação a isso. Mas vai ser um jogo grande, vai ser um jogo importante e a concentração dos jogadores do Botafogo vai ser muito importante. Além disso, a parte física. Contra a LDU, a gente percebeu um certo desgaste dos jogadores do Botafogo. E isso, claro, impacta a parte tática e técnica. A gente não conseguiu furar o bloqueio da LDU. O Atlético Mineiro deve dar um pouco mais de espaço, porque vai atacar, vai se projetar. Mas a nossa transição precisa ser letal. Uma vez mais, espero que isso aconteça. Fogão, quero saber, tá confiante para esse confronto? Eu tô confiante, claro, é um jogo grande, bacana, vou estar no estádio Newton Santos com toda certeza, você sabe disso. Seguro de que a gente vai em busca dos 3 pontos. Simbora! Grande abraço e até a próxima. Ó, pós-jogo hoje à noite, hein? Tamo junto!